Olá, estamos iniciando o programa E Agora Entrevista, dedicado a explorar os desafios e oportunidades no campo da educação brasileira com o uso da inteligência artificial. Hoje nós temos o prazer de receber Alexandre Levotti Sayad. É assim o seu nome, Alexandre? Sim, tá ótimo. Jornalista, educador, escritor e com uma trajetória que envolve projetos em mais de 15 países. É um prazer tê-lo conosco. Alexandre, muito obrigada. Professora Isabela, o prazer é todo meu estar com vocês e espero colaborar para esse programa que é tão interessante. Maravilha, que bom. Alexandre, a sua jornada profissional, ela inclui trabalhos como consultor da Unesco em Paris, né, a criação de projetos transformadores na área da educação midiática. E você poderia nos contar um pouquinho como foi o início da sua trajetória, como isso te levou a fundar a Zeitgeist Educação, ou seja, e principalmente a importância da educação midiática no tempo que a gente está vivendo, né? Claro, claro. Eu venho do jornalismo, né? Uhum. Falando um pouco da minha trajetória, eu venho do campo da comunicação, mas eu sou daquela geração que se formou na primeira década deste milênio, né? E eu acho que quem se formou nessa virada de século pega características muito importantes na transformação da comunicação, né? Sobretudo o desenvolvimento da internet. E eu comecei, Isabela, como um jornalista que cobria educação já, porque eu já era, na faculdade, já era um cara interessado por educação. Então, eu era um animal exótico, assim, porque jornalistas que cobriam educação em 99, 2000, não era algo muito comum, assim, mas era algo que eu insistia, né? Eu já fazia alguns trabalhos para a Folha, para a revista Educação, que eu hoje sou articulista, para a revista Ensino Superior e tal. Acontece que eu fui fazer uma vivência na BBC em Londres e justamente no ano de fim do século passado, virada do século, e lá eu tive essa percepção muito clara de que uma redação de jornal e uma escola, de certa maneira, estavam se aproximando na sua função, na sua dinâmica e, sobretudo, na sua abordagem de conhecimento, né? Já que a internet estava se desenvolvendo, você já tinha acesso à informação de uma maneira que você jamais havia acontecido. Então, assim, tinha lá um prenúncio de um tempo de muita transformação, assim, em 99, 2000. Eu falei, olha, eu acho que o papel da educação formal, da escola, como a gente está vendo ainda muito no modelo industrial, recorrendo a fontes de informação ainda do século passado e tal, e esse desenvolvimento da internet que promete, né? Na verdade, não é um desenvolvimento que naquela época na internet era uma utopia, era uma outra coisa, mas ela estava começando a se desenvolver de uma, não tinha nem rede social, mas ela prometia algo muito importante. Então, foi quando eu voltei para o Brasil, eu conheci o Gilberto Dimenstein, aquele jornalista que infelizmente faleceu durante a Covid, e ele, e nessa minha inquietação, eu ainda tinha que terminar a faculdade, sei o que ele falou, olha, vamos tentar fazer. Eu estou montando um projeto que vai misturar educação com mídias, vai misturar educação com arte, que era o Aprendiz, a Cidade Escola Aprendiz em São Paulo. Você não quer fazer parte? Que é um projeto de educação comunitária que ele montou aqui num bairro da Vila Madalena, em São Paulo, e que eu cuidei, sobretudo, dessa parte de educação e mídia. Na época a gente chamava de educação e mídias, não chamava de educação midiática, nem de nada. A partir de então, eu estou falando aí do ano de 2000, eu fiquei muito interessado nesse encontro de campos aí, que é o campo da educação e o campo das mídias, o campo da comunicação. E eu comecei a explorar esse campo sob diversas óticas, né? Sobre diversas óticas. Então, eu explorei fundando ONGs, trabalhando no terceiro setor, eu explorei eh, do lado governamental, desenvolvendo políticas públicas, eu explorei do lado privado mesmo, dando consultoria como professor em escolas de ponta, e eu pesquisei muito nesse tempo todo, né? Nesses últimos 25 anos eu tenho me dedicado
ora como educador, ora como jornalista, a pesquisar esse encontro de campos aí. Eu acredito que o que a mediação, quer dizer, não sou eu que acredito, desde o McLuhan ele acredita nisso, que a mediação é uma lente de interagir com a realidade, né? Quer dizer, a gente vive num mundo aí mediado, né? E uma mediação tão grande como a televisão foi nos anos 80 e 90, e agora com o algoritmo de inteligência artificial aí vivo e pulsante, decifrar esses códigos, entender do que se trata essa mediação, saber com que você está lidando, saber lidar com uma máquina, que é o caso, é a primeira vez que a gente está lidando diretamente com uma máquina, né? A televisão, como a gente está neste momento também na televisão, eu estou interagindo com você, professora Isabela, por uma mediação, mas eu estou interagindo com você, um ser humano, do outro lado da tela. Com o algoritmo, a gente está pela primeira vez interagindo com um híbrido, que é o algoritmo. Não existe um ser humano necessariamente do outro lado, né, dessa mediação. Então, isso tudo me faz entender que a educação mediática, de certa maneira, um, uma lente pela qual a gente precisa decifrar o mundo que a gente vive hoje. Seja no consumo de informação, seja na construção das nossas realidades, e seja na nossa construção própria ética e moral sobre o que a gente vê à nossa volta. Então, eu diria que compreender as mídias hoje é um eixo central de qualquer processo educativo, respondendo a sua pergunta. Inclusive tem muita gente que está trocando o processo formal pelo TikTok, então os professores têm que, tipo, sambar na onda um pouquinho do TikTok também, porque isso é a vida dizendo para nós, olha, a gente quer aprender de outro jeito, vamos mudar o nosso jeito de aprender, né? Exatamente. Mas e nós sabemos que essa chegada da inteligência artificial, especialmente da inteligência artificial generativa, né, que é essa inteligência que permite, como você falou, que a gente interaja com ela, né, e hoje mesmo meus professores aqui no projeto estavam falando, olha, professora, a gente tem que incluir porque está dando um impacto muito grande os adolescentes interagindo com o chatbot para tratar de temas como a saúde mental, né? Então, nós Uhum. sabemos que a educação midiática ela vem ganhando destaque, nós temos a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, né? E, inclusive, agora também já refletindo sobre a inteligência artificial. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, de tanta transformação, desinformação, fake news, né, qual você acha que são os principais desafios para a gente poder implantar a educação midiática e, principalmente, assim, de que maneira que a gente poderia ajudar os professores nesse sentido? Olha, a gente vive. Bom, eu acabei de chegar, promovi um encontro por uma rede chamada DCN, que é um acrônimo para Digital Communication Network, ou Rede de Comunicação Digital, que é uma rede bancada pelo o Departamento de Estado norte-americano. A gente fez na Finlândia um encontro sobre políticas públicas de educação midiática com 40 representantes de 40 países, né? Não existe uma fórmula e um padrão para se pensar em política pública de educação midiática, porque o mundo é muito diverso e além de diverso, é desigual, né? O Brasil, por si só, é um mundo diverso e desigual, né? O que eu quero dizer com isso é que essa estratégia, que, na minha opinião, está indo num caminho muito interessante, brasileira de educação midiática, ela cria oportunidades para a gente pensar na diversidade dentro da educação midiática, né? A gente não pode, não existe, né, não dá para a gente criar um modelo nacional, como, por exemplo, um modelo único, rígido nacional, como, por exemplo, a Finlândia tem. Mas esse é um caminho que o Brasil, pela sua inequidade e desigualdade, ela tem que partir de outro pressuposto. A gente tem desafios de acesso.
ainda a internet no Brasil. Acesso à banda larga, a gente tem desafios de acesso à informação. A gente fala muito da avalanche de informação, do excesso de informação como um elemento contemporâneo, mas essa não é uma realidade para todos. Ainda há escassez de informação, ainda há desertos de notícias no Brasil, né? A gente tem uma presença da televisão e do rádio muito ainda mais maciça nos lares do que da internet, se você sair dos grandes centros urbanos, né? E a presença das TVs e dos rádios, e da TV e da rádio, é uma presença de um modelo de mídia de massa ainda, é um modelo que não é o modelo em rede e par a par da inteligência artificial, é um outro formato de modelo, né? Então, é, é, esse encontro do diverso tem que ser a chave para essa criação de uma política pública. Como que você vai chegar nas comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós, como o Projeto Saúde e Alegria chega hoje, com rádio, num barco? Cada comunidade fica a meia hora de voadeira, de barco uma da outra. E são comunidades de pessoas que estão morando, que têm educação, que têm questão de saúde, etc. Por outro lado, você tem uma internet em São Paulo que em algumas áreas de São Paulo com uma velocidade que em países europeus você não tem. Uma internet até que boa aqui, né? Nesse caso, eu sinto dizer, porque assim, o fato é que para nós, sendo japonês, chinês, americano, essa internet tipo Starlink que vai ligar o Brasil inteiro onde tiver, esse é o nosso sonho de consumo, né? Fora assim, a distribuição dos equipamentos, que você vê um país tão grande como a Índia, conseguiu resolver 5 vezes mais professores, 5 vezes mais alunos, 5 vezes mais escolas, né? Então, assim, mas, ao mesmo tempo, existem toda essa necessidade que você está falando de diversos, como é que se diz, caminhos para essa educação midiática, né? Hoje nós tivemos aí a oportunidade de entrevistar um outro professor, e lá na Índia ele tem um centro onde ele vai ter o quê? Eles têm 200 canais de televisão educacionais e 400 de rádio. Então, isso precisa acontecer, né? Sim, sim. É. Para quem tem acesso, tem muito mais do que isso, né, na mão, mas para quem não tem acesso, não tem poucos. Então, Hum. como é que a gente chega nessas comunidades? Então, os desafios são muitos para a educação midiática, que passam desde o acesso até a qualificação, né? Hum. Então, aí você precisa criar realmente várias estratégias para isso, né? E o que Tem, você a gente, tem? Desculpa, pode terminar. não, imagina, durante a pandemia, a gente teve exemplos de aulas de educação midiática que foram feitas offline, quer dizer, perdão, elas foram feitas, elas foram gravadas, mas sem o acesso à internet na hora da gravação. Então, as mensagens por WhatsApp que as pessoas recebiam, porque a internet não chegava até a escola. Então, as pessoas levavam as mensagens do WhatsApp, quando elas tinham internet, escritas num papel, e elas discutiam na escola aquela troca no papel, porque lá não tinha sinal. E não tinha banda larga. Então, assim, são maneiras de se trabalhar isso. Existe até um episódio no meu programa Idade Mídia que fala: educação midiática é possível ser feita offline. Mas não é o ideal. Mas existe também essa maneira, né? É, no meu caso, eu acho que precisamos de uma forte decisão e uma forte capacidade de implementação, mas é possível, mesmo com as Uhum. nossas dimensões continentais, né? Mas, É, assim, estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco do nosso programa, né? E nós temos ainda muito que tratar, então eu vou convidar todos para que possam estar conosco na continuação da nossa entrevista, né? Mas agora o programa e agora vai fazer um breve intervalo, mas nós já voltamos.